Olá, gestores e conselhos de saúde, sejam bem-vindos a esse treinamento do RDQA e RAG e o Sistema de GSUS, tá? Promovido pela CEIMP Roraima. Meu nome é Patrícia e sejam todos bem-vindos. Agora a gente vai começar a falar desse treinamento. Deixa eu colocar aqui o material, rapidinho. A gente vai falar então sobre o RDQA e RAG. Então, deixa eu ver se aqui passou. Peraí, porque a tela tá. Quando é uma tela só para tá funcionando direitinho, tá? Então, a gente vai, antes da gente começar a falar sobre os instrumentos de RDQA e RAG, a gente vai passar algumas orientações relacionadas aos programas de saúde, tá? E a orientação de como esses programas eles devem constar dentro do plano de saúde e dentro da programação anual de saúde. Por quê? Porque quando a gente observar esse texto, a gente vai ver que, né, as despesas em saúde, elas devem estar previstas nos instrumentos de planejamento, que são o plano de saúde e a programação anual de saúde. Então, o que a gente vai trazer aqui é essa parte orientativa, normativa, relacionada a isso, porque geralmente os gestores, bem como os conselhos de saúde, eles têm muitas dúvidas ligadas a isso, tá? Então, a gente resolveu trazer como um assunto introdutório que está relacionado à temática, né, do treinamento, e que é bem relevante, porque muitas vezes não é observado isso. Quando a gente faz uma análise qualitativa dos planos, das programações, como a programação anual de saúde ela deriva do plano, então no plano não se observa diretrizes, métodos, objetivos ligados aos programas, né, aos programas e às políticas do SUS, tá? Então, a gente vai falar isso melhor aqui, explicando detalhadamente tudo isso. Então, vamos lá. Então, dentro das orientações iniciais, a gente coloca assim, ó. Assim como aconteceu no caso do programa SUS Digital, reforçamos o disposto no artigo 36 da Lei 8080, que é a lei orgânica, né, do SUS, né, a principal, né, de 90, que veda os repasses de recursos para financiamento de ações, né, de saúde não previstas no plano de saúde. Então, o que é que acontece? Por exemplo, a gente, nesse ano de 2024, nós tivemos muita coisa nova, né, dentro da legislação do SUS, que modificou muita coisa no SUS. Então, veio o programa SUS Digital, né? Veio o novo financiamento da APS, né? Veio a Rede Aline, né? Que provavelmente vai ter começar os seus efeitos financeiros a partir do ano de 2025. Então, mudou muita coisa. E aí o que está é que nos planos de saúde, todas essas mudanças legislativas, elas deverão estar constando dentro do plano, tá? Elas deverão, esses programas, se eu vou receber recurso do SUS Digital, se eu vou receber recurso da Rede Aline, se eu vou receber esses recursos do novo financiamento da APS, né, com as suas mudanças, né, tudo isso tem que estar dentro, contido no plano de saúde. Tá? Eu não posso, é isso que o artigo 36 da Lei 8080 fala. Eu não posso, né, receber recurso, né, que não esteja previsto no plano. Então, o que acontece? Vê o SUS Digital, o município recebe recursos do SUS Digital, mas ele não faz um ajuste no plano, uma revisão do plano, um ajuste no plano, já que o plano é de 2022 a 2025, os municípios eles precisam fazer sim um ajuste, uma revisão e um ajuste no plano, tendo em vista esse programa do SUS Digital, que ele recebe o recurso, para que quando for o momento de declarar lá no RAG, no RDQA e RAG,
né, ele não possua, né, não tenha isso descrito. Então, como é que ele vai justificar o uso do recurso, por exemplo, do SUS Digital ou da Rede Alim, se ele não está descrito em nenhuma parte lá do plano de saúde, né? O novo financiamento da atenção primária, né? Algumas coisas elas sofreram algumas modificações, então o plano também tem que se ajustar dentro dessas mudanças advindas da atenção primária, desse novo financiamento, né? Nem que seja descrevendo como é que vai funcionar, então, já que os componentes sofreram alterações, tá? Então, é isso que a gente está se atentando os municípios, principalmente agora que você vai ter a nova gestão, né? Então, em 2025 vai entrar os novos gestores, né? Para que eles se atentem a isso aqui. Então, no artigo 36 da Lei 8080, ele fala assim nos seus parágrafos primeiro e segundo. Então, os planos de saúde serão a base das atividades e das programações, tá? E seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária, tá? É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas no plano, tá? Exceto em situações emergenciais ou de calamidade pública, como aconteceu com o caso do Covid, tá? Mas na lei, no normal, é vedado a transferência. Então, para isso que a gente está se atentando a isso. Então, o que a gente coloca aqui? Que os entes, eles devem analisar se seus planos possuem diretrizes afetas àquele programa, para respeitar o disposto nesse artigo. O ideal é registrar que as ações na paz, que detalhe o que será feito com os recursos repassados pelo programa do governo federal. Então, em resumo, o que ele está querendo dizer assim? O que ele está querendo dizer? Se eu tenho um programa do SUS digital, né? O município, ele provavelmente, ele não vai ter nenhuma diretriz escrita, nenhuma diretriz, objetivos ou metas relacionados à temática do SUS digital. Mas veio o programa do SUS digital, o município recebeu a primeira parcela, né, a primeira parcela do SUS digital, que é a parcela de adesão, e ele tem que declarar isso dentro do RAG, 2024 ele vai declarar, mas antes ele vai ter que fazer um ajuste no plano de saúde, colocando uma diretriz afeta a esse programa. Então ele vai colocar ou uma diretriz, ou um objetivo, ou uma meta, ou conjunto deles que falem sobre o SUS digital. Então, por exemplo, o município ele pode colocar dentro de uma diretriz ligada à atenção primária, ou vigilância, dentro de uma diretriz dessa, ele pode colocar uma meta relacionada à implantação do telesaúde, por exemplo, que está ligada ao SUS digital, ou relacionada à compra de equipamentos, né, de informática, né? Então ele vai colocar uma meta ou um objetivo ou uma diretriz ou conjunto deles, tá bom? Ligado àquele programa, né? Ligado àquele programa, tá? Então ele vai ter que fazer esse ajuste. E lá na paz, ele vai detalhar como esse programa ele vai acontecer. Então ele vai dizer o seguinte: olha, a gente colocou uma meta dentro da diretriz da diretriz de atenção primária, a implantação de um ponto de telesaúde no município, porque no município não tem. Aí ele vai dizer quais são as ações na paz que ele vai fazer. A gente vai colocar, a gente vai disponibilizar uma sala dentro da secretaria, a gente vai cadastrar uma equipe médica relacionada a isso daí, disponibilizar os equipamentos, se houver, né, computador, enfim, né, computador, internet, enfim, né, disponibilizar, né, os equipamentos e a internet nessa sala. Então, ele vai descrever essas ações em detalhe na paz, tá? Mas lembrando que a meta, ela vai estar lá descrita lá no plano, tá? Relacionada a um objetivo e uma diretriz, ok? Então, quando a gente fala que
a gente fala que esse programa ele tem que, de alguma forma, aparecer dentro do plano de saúde, é nada mais para justificar o recebimento daquele recurso financeiro. Então, se eu estiver recebendo recurso, mas meu plano não fala nada sobre aquilo, né? Eu vou ter dificuldade de declarar esse recurso lá no RAG, tá bom? Olha, em relação aos relatórios, a prestação de conta dos recursos recebidos vai constar na tabela, no item, na verdade, 9.4 do RAG, ao final do exercício. Então, lá no DigiSUS, né, do DGMP DigiSUS, a gente vai ver esse item lá na tabela 9.4 do RAG, que a gente vai, inclusive, falar sobre ela lá, tá? Aí agora a gente vai para outras normativas. Então, a primeira que a gente viu foi o artigo 36 da Lei 8080, que já fala sobre isso. E aí eu tenho outras normativas que reforçam isso ainda mais. Então, na portaria de consolidação número 6, que fala do financiamento de saúde, ele fala no artigo 12R, que é novo, né? Os recursos federais, né, referentes aos componentes que trata o artigo 9, que é o cofinanciamento federal, né, que é o repasse de recursos fundo a fundo, para a manutenção da atenção primária à saúde, deve ser aplicado de forma autônoma, de acordo com o disposto na Lei Complementar 141 e nas leis orgânicas da saúde, como é o caso da lei do artigo 36 e da Lei 8080, tá? Reforçando ainda mais, nós temos ainda algumas notas técnicas. Essa daí é a nota técnica conjunta tripartite. Ela não tem um número, nada. O nome dela é esse aí que eu coloquei aí, tá? Então, lá no seu item 4, ela fala sobre as regras de aplicação dos recursos, fala sobre o uso de recursos, e aí fala sobre que as ações de saúde devem constar no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde, submetidos aos respectivos conselhos. Ou seja, um determinado programa, né? Uma determinada ação de saúde, serviço de saúde relacionada a um programa tem que constar, tá? No plano e na programação, tá? Aqui ele fala que as despesas executadas com os recursos destinados pelo Ministério da Saúde, que são aqueles recursos, né, fundo a fundo, devem ser aplicados em tudo aquilo que concorra para a consecução dos objetivos da PNAB. Ou seja, as despesas, elas devem observar a respectiva política, tá? Se eu recebi recurso do SUS digital, eu tenho que observar a política do SUS digital. Se eu estou recebendo recurso da atenção primária, eu tenho que observar a política da atenção primária, tá? E sucessivamente. Essa é a ideia, tá? De acordo com as normas aplicadas de despesa pública para o orçamento aprovado, com o orçamento aprovado e as ações previstas no respectivo Plano Municipal de Saúde. Então, aquelas ações ligadas àquela política que geram despesas têm que estar previstas dentro do plano de saúde, tá? Mais uma vez, reforçando isso. Aí a gente tem mais essa nota técnica CONASEMES de 2023. Essa nota técnica, ela detalha a utilização de recursos do bloco de manutenção, que é o antigo bloco de custeio, tá? Que é aquele bloco de gastos, né? Custeio, gasto corrente, né? E bloco de estruturação, que é o antigo de investimento, tá? Então, aqui ela dá clareza sobre a utilização desses recursos de custeio de investimento, que é manutenção e estrutura, tá? Então, ele fala aqui, resumidamente, ele vai falar aqui, ó, eu posso gastar resumidamente, o que está apresentando nessa primeira, nesse terceiro item eu posso gastar com pessoas, desde que essas pessoas elas sejam ativas e desde que os serviços prestados por elas estejam previstos dentro do plano de saúde. Só isso, tá? Aqui existem outras observações, outras vedações, tá? Aqui são vedações, ok? E aqui na parte de estrutura,
estruturação de investimentos, em resumo, já vou passar aqui, quando eu for utilizar recursos para investimentos, estrutura, ou para aquisição de serviços, de equipamentos, ou para construções, ou para ampliações ou reformas, tá? Em resumo, é isso. E não posso utilizar os recursos de manutenção, de custeio, para esses casos que forem de estruturação e investimento, tá? Em resumo, é isso que essa nota ela fala. Bom, então espero, essa é a primeira parte do vídeo, que é uma parte introdutória, e aí sim nós vamos começar a falar sobre o relatório detalhado. Aí a gente vai falar sobre o relatório detalhado do quadrimestre anterior e depois sobre o RAG, tá? E depois sobre, deixa eu só remover aqui, e depois sobre o RAG. Então, essa parte é uma parte introdutória, espero que vocês tenham gostado e assistam os demais vídeos, né? Para uma melhor compreensão. Caso você tenha alguma dúvida, você pode encaminhar um e-mail pelo CEIMP, para o CEIMP Roraima, ou deixar aqui nos comentários. O e-mail do CEIMP vai estar aqui descrito, né, vai estar aqui na parte da descrição do vídeo, ok? Obrigado e até a próxima.